como é que eu planejo algo em 8 anos e acaba em 2 meses? E agora, onde é que eu vou trabalhar? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou voltar? Como é que eu vou conseguir me restabelecer psicologicamente Uhum. para poder seguir a caminhada? Mas eu tinha certeza que eu precisava voltar. E as coisas da casa e o trabalho que você tinha arrumado, falar tchau, a ideia de voltar, tipo, ir lá no Brasil, como que eu vou chegar agora? Fala, amigos do Tio Canada, sejam bem-vindos a um vídeo da série Perrengues de Imigrante. Meu convidado de hoje, Diego Mesquita, que planejou a sua vinda para o Canadá aí com a família por 8 anos, chegou até aqui, em apenas 2 meses acabou voltando. Nesse vídeo a gente vai explicar o que deu de errado aí, o que aconteceu para que ele voltasse tão rápido depois de tantos anos aí de planejamento, né? A gente aqui no Tio Canada, a gente não gosta de ficar enfatizando, né, as coisas ruins, negativas, mas quando a gente pode, quando a gente tem a possibilidade, quando a gente tem alguém que está disposto a contar o plano, porque sim, tem pessoas que voltam, tem pessoas que não se adaptam, coisas acontecem aqui. Quando alguém está disponível a contar essa história para a gente gosta de bater um papo, colocar aqui, porque isso pode servir de inspiração para vocês, isso pode servir de alerta, ele vai contar para a gente alguns detalhes, áreas que precisam ser focadas, áreas mais delicadas aí num planejamento de vinda para o Canadá. Diego, se apresente aqui para os nossos amigos do Tio Canada. De onde você é no Brasil? Quem que é a sua família aí? Qual que é a sua profissão, sua área de atuação aí para a gente conhecer um pouquinho de você? Bom, meu nome é Diego Mesquita, eu tenho 34 anos, sou natural do Cabo de Santo Agostinho, uma cidade costeira, próxima ao Recife, aqui em Pernambuco. Pernambuco, boa. E sou casado, o nome da minha esposa é Michelle, a minha filha é Valentina. Minha filha Uhum, tem 3 anos. E, cara, como você bem falou aí, desde o início, né? Tive um grande planejamento durante 8 anos. uhum. E, como todo mundo sabe, a gente precisa planejar as coisas muito bem feitas. E, infelizmente, depois desse grande planejamento, a coisa saiu tudo dentro do que eu esperava. Aconteceu algo que eu não controlava e que eu e minha esposa tivemos que tomar uma decisão muito pesada, que foi de retornar depois de dois Entendi. meses. Entendi. A gente vai chegar lá, você vai me explicar tudinho isso. Só para completar aí, sobre você, qual que é a sua profissão? O que você fazia no Brasil? Eu fazia no Brasil, eu era supervisor de logística, eu trabalhei numa grande companhia por quase 15 anos. Aham, Minha última entendi. posição lá era supervisor de logística. Bastante experiência, bastante experiência. É, Cara, tenho, pode falar. Desculpa. eu tenho graduação, pós-graduação, curso técnico, inglês e tudo aquilo que a gente sabe Aham. que é a correria grande, só para constar a questão da qualificação, né? Uhum, não, boa. Me conta assim, como que era o seu planejamento no Canadá? Você queria vir para cá para fazer college, assim como eu fiz? Qual que era o college? Qual que era o curso? Qual que era a ideia? A minha ideia foi fazer um college de 2 anos. Eu fui aceito pela Volvalis, a Uhum, Supply Chain, o Major, e a uhum, minha ideia foi ir para o Canadá com um college de 2 anos, depois de 2 anos aplicar para o PGWP e, uhum. consequentemente, o caminho que é o PR, que é esse que é uma coisa bem planejada, né? A minha ideia foi Entendi. escolher Calgary em função do baixo custo de vida e por Tá. conta também do True Canada, né? Que me influenciou, que me influencia até hoje. Entendi. O pessoal gosta de Calgary. Eu sou apaixonado, eu sou suspeito para falar, mas enfim. Cara, é, entendi. E por que você sonhava tanto em vir para o Canadá? Assim, é um sonho antigo? O que era isso? Então, quando eu começou a minha pesquisa aí, há mais ou menos 8 anos atrás, digamos, 8 anos atrás não, 8 anos atrás foi quando eu comecei a de fato planejar, mas eu digo a busca de pesquisar, eu comecei por volta de 2015. E aí, Uhum. coincidentemente, quando eu fiz a primeira busca para morar fora, para ter uma experiência profissional e dar uma qualidade de vida melhor para minha família em função da segurança, estabilidade política e financeira, e o poder de Você já era compra. casado em 2015? Já era casado.
Era Entendi. casado. Então você já estava Mas pensando na hora de ter filho. isso. Mas aí na hora que eu tivesse filho, eu precisava que o meu filho fosse criado, minha filha, meus filhos fossem criados num ambiente saudável, num ambiente Uhum, seguro, tudo uhum. isso que o Canadá me proporciona. E quando eu comecei a minha pesquisa, quem apareceu na minha primeira pesquisa sobre o Canadá? Os irmãos Prezer, né? Esses Tá. dinossauros aí que são referência para todo mundo, né? Eles são gente boa, eu gosto muito deles. Até hoje continuo assistindo, me inspiraram bastante, continuam me inspirando, troco ideia direto com eles, estou para gravar com eles aí uns vídeos aí também. Cara, e aí você, como que foi esse planejamento aí por tanto tempo, cara? Mas você, por que que era tão longe assim? Você começou em 2015 sonhar e você só foi aparecer aqui em 2022. Então, a questão é que o Plano Canadá ele é algo a médio e a longo prazo, né? E Tá. não é fácil a gente se manter motivado por um grande período. Por isso que os irmãos Prezer são fundamentais para o Plano Canadá, tanto quanto o Tio Canada e qualquer outro perfil que mostra não só o lado da expectativa, mas mostra mais a realidade do que a expectativa. Então, eu fui tomando dose diária de motivação com os irmãos Prezer e depois, consequentemente, com você, com o seu canal, Aham. com a Bruna, o dia a dia de vocês, que fez com que me mantesse grande, assim, bastante motivado para que eu nunca esquecesse. Inclusive, tem uma grande curiosidade. Quando eu fiz o intercâmbio em 2017, que eu fui para Vancouver, quando eu voltei, Aham. eu guardei uma nota de $20. E eu dizia para mim sempre, eu não vou gastar essa nota de $20 de dólares canadenses, porque toda vez que eu abrir a minha carteira, eu vou me lembrar do meu compromisso e para onde eu tenho que voltar. E ela voltou comigo a nota de $20. Rapaz, daí você chegou aqui e comprou um café do povo. Café do povo, café do povo. Com Cara, certeza. que loucura, é muito tempo de planejamento. Em inglês você já tinha. Você falou que falava bem, você até dava aula de Ah, inglês, é isso? isso, um pouco antes da pandemia, eu decidi dar aula de inglês a umas crianças e adolescentes que moram aqui próximo da minha casa, e eu já estava com duas turmas, uma turma de criança, uma turma de adolescente Uhum, e adultos, uhum. e isso eu fiquei por quase 9 meses, mas aí veio a pandemia. Isso era um trabalho Não, isso era algo que eu fazia por conta da voluntário. paixão, voluntário, por querer ajudar, Voluntário, tá? trabalho voluntário. Boa, entendi. Então, o inglês não era uma barreira para você, cara. E como que foi sua chegada, então, em Calgary? Depois foram 8 anos, então, que você falou para mim de planejamento mesmo, foram 8 anos. Juntando grana, estudando, vendo o lugar, até decidir, foi isso. Foi, então, depois que eu decidi o lugar, que era Calgary, e eu já estava matriculado, eu acabei também, através da orientação do Tio Canada, contratando o serviço da Van Sweet Home, sensacional, Uhum. extremamente satisfeito com o serviço deles. E Uhum. aí eu tinha decidido o college, tinha decidido a cidade, já tinha decidido a moradia, o que me faltava era só resolver a minha situação na empresa, que foi resolvido, Uhum. e visto aprovado, tudo certinho, aí segui em frente. Tá. Nós chegamos, Me- nós chegamos, Antes de você falar da chegada que eu acabei de perguntar, me fala, sua esposa, nesse momento todo aí, ela sempre foi parceira no Plano Canadá, ela sempre fechou contigo, ela estava te apoiando, como é que era? Então, o engraçado disso tudo é que a minha esposa ela nunca foi muito a favor de tudo isso. Tá. Ela topou embarcar comigo nessa jornada em função do Hum. que eu mostrava para ela e convencia ela e mostrava sempre que toda vez que ela fazia algum tipo de questionamento, eu sempre falava: você faria tudo ou faz tudo pela sua filha? Então, você tem a consciência de que você pode dar o melhor para ela. Então, é isso que nós estamos fazendo. Porque no começo a Entendi. ideia ela não concordava por conta do que eu tinha um excelente emprego, inclusive tinha até a possibilidade de se tornar gerente, entendeu? Na Uhum. companhia, mas aí eu não estava olhando o cargo nem nada, eu estava olhando o local, como eu já falei, questão de segurança, estabilidade política, financeira, poder de compra. Uhum. Então, tudo isso é que me motivou e Que fez ano com que que eu sua filha escolhesse o Canadá. nasceu? Que ano que sua Minha filha filha nasceu nasceu? em 2019. 2019. Então aí que você falou, não, agora eu tenho que ir de vez mesmo, agora com a É, filha, com a criança. Aham. com E certeza. aí então
Beleza, desculpa, até te atrapalhei, mas e aí ela topou vir. Como que foi a vinda para cá? Despediu aí? Chegaram bem? Ou foi um Então, baque? Depois de tanto tempo planejando, eu pergunto isso porque eu imagino, né? Você fica sonhando com aquele negócio, a hora que você chega e olha. É isso? para mim, eu estava vivendo um sonho, entendeu? Mas a Aham. gente uma situação que a gente chegou no boom do inverno para nós somos acostumados a positivo 36, 35 graus e Nossa, chegar em Calgary menos 25, menos 30, foi um choque enorme, entendeu? imagina. Mas a viagem foi tranquila, apesar do cansaço, a minha filha dormiu o voo todo. A gente chegou lá Uhum, tranquilo uhum, e fomos recepcionados pela moça que a gente contratou, como eu já falei, da Van Sweet Home. Então, tudo tranquilo. uhum, O voo foi uhum. tranquilo, a recepção, a passagem da imigração foi super tranquila também. Cara, já que você E falou deles, eu vou até aproveitar. Não estava nada combinado. O pessoal que está querendo contratar a Van Sweet Home, a gente tem parceria com eles. Vou deixar o contato aqui, que é o contato@vansweethome.ca. Eles podem achar aí a sua moradia em mais de 30 cidades pelo Canadá. Como o Diego falou lá, chegou aqui, já estava tudo certinho, separado. O pessoal faz a visita, manda vídeo, vai falando contigo, faz a conversa, né? Aqui em Calgary, a primeira conversa, inclusive, é comigo e com a Bruna. Na época não era, né? Mas agora é. Então, entre em contato aí para vocês já chegarem ao mercado bem disputado, está cada vez mais concorrido conseguir um aluguel. Ter alguém aí te ajudando pode ser um pontapé inicial. Feito, falado. E aí, chegou? então, a gente chegou, fomos bem recepcionados, estava tudo ok, o AP lá. Ah, dormimos e aí depois a vida começou a seguir. E daí começou Você a chegou minha. quanto tempo antes do college? Eu cheguei dia 8, não, dia 7 de dezembro de 2021. Tá, para Meu começar o college college dia começava dia 6 10, de dia janeiro. 10 de janeiro, Um mês antes. um mês antes. Um mês antes. Tá. E você conseguiu um emprego logo que você chegou? Cara, eu tô falando com a pessoa que me ajudou, né? Deixa eu só Foi. fazer o Diego, é um seguidor antigo, antigo. A gente se fala, acho que desde quando eu tenho o canal, ele vai mandando mensagem, eu postava os vídeos assim na empilhadeira, ele falava, irmão, um dia eu vou trabalhar contigo. E eu olhava para a cara dele e falava, esse cara tem cara de que vem e que vai trabalhar comigo. E eu respondia para ele, cara, se você vier aqui, você vai trabalhar comigo mesmo. Não foi isso? Com E certeza. a gente ficou um monte de tempo. Daí, quando ele chegou, ele mandou uma mensagem: estou chegando. Tá, o cara sentava em todos os vídeos, em tudo que vocês imaginam. Ele chegou aqui, ou avisou que estava para chegando. Eu falei: cara, se chegando, você me chama. E aí ele chegou, me chamou. Eu falei: não, vamos enrolar, vamos botar você para trabalhar, cara, que aqui não vai ser É. colônia de férias. Eu sou seguidor de vocês, raiz, né, pô? Desde da época de Campinas lá, vocês Ô, ainda começaram louco. com o tio Canada fazendo vídeo. Uhum. Vou seguir aí, que aí Aí vai eu sair sinto alguma uma coisa. energia, eu sinto uma energia legal aí, vejo uma sinceridade, um Obrigado, compromisso com o que está fazendo e da maneira como eles estão conduzindo isso aí, já deu tudo certo, é só gastar de obrigado. tempo. Obrigado. A gente faz de coração, com carinho aí, com a direção de Deus. E beleza, e fala aí, você conseguiu trabalhar logo que você chegou, então você tinha esse compromisso de trabalhar também, manter, e o inglês da esposa, como é que era? Então, quando eu cheguei, um pouco menos de um mês eu consegui o emprego. A minha esposa ela já havia estudado inglês aí mais de um ano, quase 2 anos. Mas aí Tá. ela é muito tímida para falar Aham. na própria língua materna. No inglês ela também estava meio travadona. Mas mesmo assim, ela conseguiu um emprego lá no, naquele Minas, Sei, na churrascaria. porque isso, ela é sensacional na cozinha. E eu sempre falava para ela, a oportunidade, quando você tiver a oportunidade da cozinha, que o chefe lá vê a sua qualidade, você vai ser promovida rapidão. Então não foi diferente. Excelente. Aham. Não foi diferente. Rapidinho ela arrumou um emprego. Você Rapidinho. arrumou trampo, você arrumou trabalho aonde? Eu Obra. trabalhei em obra, estava fazendo frame, né, que é construção de casa. E como eu falei, minha esposa estava trabalhando na parte de restaurante. Inclusive, Boa. eu, uma curiosidade, ela estava já ganhando mais do que eu. Ela estava ganhando Caraca. 30 a hora, 30. O quê?
Bicho, Quando eu falo para 30? você que a gente tem muita coisa para conversar, não é brincadeira, não, João. Meu Deus do céu, Só 30. para ter ideia, só Tá para ter bom. ideia. Quando o Tá, rapaz faltou excelente lá, salário. Para a galera entender, o mínimo é 15. Pô, você conseguir quebrar a barreira do 20 já é uma vitória, e para os e 30 eu aí que você comecei com tá 20, né? já. Na obra paga bem. Você já começou bem. Eu comecei com 15 aqui. Então tá. Como que foi a adaptação dela, da sua esposa? Então ela começou a trabalhar, gostou do ambiente, foi um choque Então, cultural, não? para ela foi um choque, principalmente em termos de adaptação com o frio, porque apesar da gente, se tiver bem agasalhado, com a roupa adequada, não vai sofrer o frio, mas querendo ou não, existe o trabalho de estar roupa sobre roupa, roupa sobre roupa. Tem, E até ela arrumar um emprego, ela ficou bastante tempo dentro de casa e, querendo ou não, isso dificulta um pouco, né? A questão da adaptação, né? Ela fica um período tá. grande dentro de casa. Entendi, entendi. Se conectou? Você falou que ela é mais tímida, não? Não deve ter se conectado a muita gente, não, né? Não, se conectou a pouquíssimas pessoas. Eu acho que também foi um ponto E a adaptação da sua negativo, né? menina? Não, com certeza. Então, É que você precisa estar adaptado, você precisa estar conectado o máximo de pessoas possível, principalmente no começo. Eu considero isso bem, bem importante. A adaptação da sua filha, ela chegou com 2 anos. minha filha chegou com quase 2 anos e meio por aí. Tá. E a gente conseguiu uma creche que era no caminho do trabalho da minha esposa. Minha esposa trabalhava a 4 minutos caminhando. Eu coloquei Creche ela você na tinha que creche, pagar? Você tinha que pagar. sim. Mas aí com o subsídio que o governo do canadense liberou, $560 mensais. Esse é o valor da Entendi. creche. Quem quiser entender mais a respeito desse subsídio, tem um vídeo com a Karina Carvalho, que ela tem uma daycare e ela explica sobre esse novo subsídio do governo aí que paga uma boa parte para geral, não é só para quem é PR, não, para quem chegou aqui. Então, é bom, vou deixar aqui em algum lugar na tela aqui esse vídeo lá. O bate-papo é espetacular, a gente fala tudo sobre educação, tanto desde a criança até o high school, né? Desde o bebezinho até o high school, é bem legal. Então você conseguiu pegar esse benefício logo de cara, que bom. Então, a minha filha, a gente colocou ela na creche, mas aí, a partir do momento que a gente começou a colocar ela na creche, eu percebi uma grande mudança no comportamento dela, desde não dormir direito durante a noite, eu acordava 5, 6, 7 vezes, a gente pensava que era fome, pensava que era algum tipo de dor, mas pelo que a gente percebeu era a questão da adaptação, a questão do inglês Caramba. para ela nessa idade. Eu acredito, até a gerente lá do daycare me perguntava, eu posso conversar com ela em inglês? Você deve conversar com ela em inglês. Mas aí quando eu levava ela, quando a gente começava a aprontar ela, que ia levar para a creche, que ela percebia que estava indo, ela começava a chorar, não queria sair. E a gente deixava ela lá, ela não comia direito, Nossa. não fazia as atividades, as necessidades dela direito. Isso tudo mudou de uma maneira muito crítica e isso foi aumentando. Tem uma vez que a gente estava no metrô, ela deu uma mordida no meu dedo que sangrou. Eu comecei a olhar para ela e disse: cara, isso não é minha filha, tem alguma coisa errada. Inclusive, quando a gente fazia Caramba. chamada de vídeo com os familiares, ela não queria falar de jeito nenhum com os familiares. A minha esposa colocava o celular praticamente no rosto dela, esfregando, ela não olhava. A gente começou a conversar, começou a perguntar a amigos e levamos até ela para que alguém que tenha esse conhecimento, tipo, perguntamos a um psiquiatra ou um médico nesse que tem esse tipo de expertise. E o que foi dito para nós é o tempo de adaptação, que é normal. Para umas crianças a Uhum. mais, para outras crianças a menos. Porém, esse problema dela causou um bug na minha mente, na mente da minha esposa, e aí, a partir disso aí, eu não conseguia mais me concentrar em relação a estudo, não conseguia me concentrar em relação a trabalho, não conseguia dormir direito, e tudo isso foi se agravando, se agravando, se agravando, e chegou a um ponto que eu e minha esposa sentamos e conversamos e chegamos à decisão que a gente tem que fazer alguma coisa a respeito daquilo. Porque tudo que a Uhum. gente tentava fazendo, tudo que a gente tentava fazer, não estava surtindo o efeito desejado. E aí, Uhum. o plano Canadá em si,
ele vai trazer situações que a gente não controla, obviamente. Mas aí nós não tinha, principalmente eu, não tinha em mente que aquilo que eu menos valorizei, que eu menosprezei, obviamente, poderia, de alguma maneira, mexer conosco, como mexeu, no intuito da gente ter que tomar uma decisão de voltar, porque a criança não estava se adaptando de maneira alguma, e isso estava mexendo muito na gente. Minha esposa ia trabalhar, não conseguia, ficava me ligando, ficava chorando, então, por conta da criança, então, ela não comia direito, não comia as coisas, então, é difícil, Uhum. não é? É uma coisa que eu Imagino. digo para todo mundo que nós não devemos subestimar nada no plano Canadá, nada. Uhum. Claro que na régua de 0 a 10 existe uma escala que o fator do inglês, o fator financeiro, que tem um peso maior. Mas a questão da Uhum. adaptação, não só do adulto, mas Eu, principalmente da criança, tem que ser levado em consideração, né? ah, aham. Cara, eu costumo falar assim que são três pilares. E eu coloco o emocional e espiritual, eu coloco junto esses como um tão importante quanto o dinheiro e o inglês. Eu acho que são essas três bases. Se você quebrar em alguma delas, cara, o negócio fica capenga, entendeu? Eu acho que o lado emocional, se, não adianta, você pode estar ganhando aqui dinheiro, cara. Você vê lá no meu Instagram, eu postei lá uns negócios lá, a galera ganhando muito dinheiro aqui, assim, pro meu padrão, lógico, né? Muito é relativo, mas não tá feliz, o emocional não deixa a pessoa ficar contente, cara. Se o emocional se abalar, então, assim, eu entendo hoje, eu tenho filho, se eu ver meu filho, eu não consigo ver meu filho agonizando por, agonizando, eu digo assim, chorando, esperneando, desesperado, sei lá, por muito tempo. Você vai um dia, uma semana, daqui a pouco, pô, 15, 20 dias e nada, e parece que você está torturando a criança, né? Obrigando ela a ir para um negócio que não quer, e eu não sei o E, que iria acontecer comigo, não, também. Ficaria passado, sei lá. e assim, essa decisão que eu tomei juntamente com a minha esposa foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, porque, como nós falamos, foi algo planejado em 8 anos, né? Que Uhum. em 2 meses eu vi acabar tudo. Então eu entrei, cara, eu entrei no modo kamikaze, a minha mente minha cabeça deu um bug, eu só fazia chorar. Mas alguma coisa me dizia, no caso, Deus, que Uhum. eu precisava voltar, eu precisava fazer esse retorno, porque eu sempre falo para Meu todos os Deus. familiares e todo o pessoal que conhece a minha trajetória, que a melhor decisão da minha vida foi a de voltar do que a de ir. Porque isso foi tudo Cara, pautado no bem-estar da minha família. Porque quando a gente tem um propósito, é, tudo fica é. mais fácil, entendeu? Tudo fica Uhum. mais fácil. Então, Uhum. eu precisava voltar, porque eu precisava ver a minha filha de novo como ela era antes da gente ir. Cara, eu te entendo. Eu sempre falo, a família está em primeiro lugar. Já perguntaram para mim, se a Bruna um dia resolver voltar, eu volto junto, pô, eu casei com ela, não casei com o Canadá. Eu, no meu caso, isso aqui é eu, né? Ela, prioridade, meu filho é prioridade. Não, eu super te entendo, assim. Eu acho que cada um reage de uma maneira, né? Não estou dizendo que eu faria o mesmo, não sei, só vivendo, só vivendo. Então, cara, me conta como que foi isso. Então, em 2 meses, aí você, não, vou voltar. Você já tinha começado as aulas. Então, já tinha começado as aulas, já tinha feito uma apresentação, tinha vários Você já tinha projetos pago o para. termo do college. Já tinha pago o termo do colo, inclusive eu dei uma olhadinha que eu preciso, para que dar continuidade ao curso, eu preciso voltar em 9 meses e tenho 5 anos para poder concluir o curso. Ah, Uhum. eu não vi ainda de forma detalhada em relação ao reembolso, porque a minha mente, como eu falei, deu um bug Passo- e o que eu dinheiro ficou em saiba, último plano. que eu saiba, você tem 10 dias para dar um withdrawal das matérias. Se você não fizer isso, não clicar lá, eles pegaram o seu dinheiro e pagaram a hora do professor, né? A sua vaga ficou ali, né? Então, não sei, mas acho que vale a pena ver. Então, você chegou a começar a estudar e aí e as coisas da casa e o trabalho que você tinha arrumado, falar tchau, a ideia de voltar, tipo, ir lá no Brasil, como que eu vou chegar agora, depois de 8 anos? O que que passa na cabeça, cara?
Como que Como eu falei, funciona? né? Minha cabeça ficou uma montanha russa, né? Todas essas Uhum, perguntas. Como é que eu planejo algo em 8 anos e acaba em 2 meses? E agora, onde é que eu vou trabalhar? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou voltar? Como é que eu vou conseguir me restabelecer psicologicamente uhum, para poder seguir a caminhada? Mas eu tinha certeza que eu precisava voltar. E aí, uhum, como a gente faz um contrato de aluguel de 1 ano, eu liguei para a landlord, expliquei a ela a situação, ela ficou meio assim, sem entender e tal, mas aí a gente entramos num acordo, eu tive que pagar mais 4 meses de aluguel para poder fechar, ela uhum, mudou o contrato para 6 meses, e falei para ela que pela localização, pelo o estado uhum, do apartamento, ela iria conseguir alugar rapidamente. uhum. Então, Você pagou mais 4, uh, tá. E paguei o mais trampo? 4 meses, o trampo falei com o meu supervisor que era brasileiro, quando eu vim com ele no caminho, ele notou que eu estava um pouco estranho, nada, aí no meio do caminho eu me abri para ele, não consegui segurar, entrei no desespero, chorei pra caramba, ele pedi desculpa a ele, disse papelão, não, tem que colocar para fora mesmo. Então, conversei com ele, ele entendeu o meu lado, como também. Uhum, Agora, quando a gente tem família, a gente vai ponderar muitas coisas. Se o cara claro. é solteiro, a pegada é outra, a percepção é outra, mas aí, quando se trata em família, o meu propósito foi sempre dar o melhor para eles, consequentemente para mim também, que é estar no Canadá. Aí eu tive Uhum, que tomar essa decisão de voltar e, aham. cara, muito difícil, muito, muito pesado para mim. Cara, Uma e me parte da minha família conta. no Brasil Ah, ficaram felizes, né? Porque eu estava de volta, aham, mas eu voltei com aquele sentimento de algo incompleto, algo inacabado, algo que deu tudo certo. Como aham. é? Qual era a explicação? Não dava para poder Não, entender e não deu assimilar o que estava tempo, acontecendo. não deu tempo, não deu tempo de você curtir nada no Canadá. Se eu perguntar para você o que você mais gostou aqui no Canadá, deu tempo? Nada, nada, Não viu nada. Não não foi vi para as nada. montanhas, não foi nada. Não. Que loucura, cara. E aí, como que foi os primeiros meses aí no Brasil aí, a hora que você chegou? Você chegou então meio de janeiro, meio de fevereiro? Nós chegamos dia 20 de fevereiro. A nossa casa a gente não tinha vendido, ficou alugada. Vendemos os Uhum, móveis. Eu tive uhum. que mobiliar a casa inteira novamente. E, cara, muito difícil, muito difícil. Qual que é a sensação? A sensação, cara, não desejo para ninguém passar por isso. Não é mimimi, não, entendeu? É algo, o psicológico ele é muito complexo, porque eu passei 2 meses psicologicamente foram os piores meses da minha vida, porque eu não Aham. conseguia entender o que é que estava acontecendo. Já imaginou um boxeador que toma um nocaute, aí quando acorda numa maca, todo mundo olhando para ele, ele não sabe o que aconteceu? Fui eu. Eu não sabia o que estava acontecendo. Foi o Eu Plano Canadá que passei te deu um jab no queixo, na ponta da pera. exatamente. Aí eu fiquei desnorteado, eu parei de consumir todo o consumo, todo o conteúdo do Canadá, não deixei de seguir Imagina, ninguém. Minha mente mas imagina. bloqueava quando eu via Canadá, eu dava o Ah, scroll lá no até celular para não calafrio. olhar. Até calafrio, imagina. Me machucava Sensação de, demais. sensação de fracasso? Sensação de fracasso, sensação de não ter conseguido cumprir o dever, aquilo que eu planejei. E o mais intrigante é que eu me perguntava a mim e perguntava a Deus: Deus, o que é que está acontecendo? Por quê? Por quê que É, planejo algo durante 8 anos e durante 2 meses acaba tudo? é, é. Eu só acredito em Deus nessas coisas, né? A gente já conversou, eu sei que rumo que vai que toma essa história. Deus tem um negócio preparado. Deus estava preparando. Eu acredito muito nisso. E não tem o que falar, cara, porque ele abre a porta, ele fecha a porta. É isso. Então, você tem que estar preparado. Mas eu imagino que a dor é grande, né? A dor é grande. Cara, antes de você continuar, você planeja voltar para o Canadá, tipo, a hora que você estava ali, naquele momento. Naquele momento. Você falou, não, eu vou agora tomar fôlego e voltar de novo, ou você falou, não, já era. Não, na minha cabeça, eu sempre tive
essa vontade, entendeu? Era esse o planejamento. Eu precisava tomar um fôlego, entender o que estava acontecendo. Inclusive, já estava pesquisando sobre aquelas a job offer que tem muito no Atlântico, entendeu? Que seria um caminho de eu já voltar com PR já, entendeu? Estava pesquisando muito isso também, bem como um clima mais a menos, entendeu? De uma maneira que pudesse não ter tanto, a gente ter ficado tanto, eu acredito que também nós ficamos muito tempo isolados, entendeu? O que eu falo, isolados socialmente, isolados fisicamente. Não, isso também pesa, né? Vocês foram uma vez lá no encontro, estiveram com a gente lá, eu estava esperando vocês no encontro de novo, achei que ia ver vocês lá, de repente você desapareceu. Aí depois eu te mandei até uma mensagem, né, antes de você voltar, e você lá, estamos no corre. Eu falei, não, isso aí, foca, vai para cima, né? Daí de repente, a que a gente se falou, você já não estava mais aqui, você me mandou uma mensagem, né, cara? Cara, vendo o Brasil como ele está hoje, você acha que o Canadá é para todo mundo? Para que tipo de pessoa? O que você acha? Porque todo Em primeiro mundo fala, lugar, não, eu quero sair do Brasil, vou resolver minha vida e vou ir para o Canadá. Entende? É isso que eu vejo, e às vezes eu fico com um pouco de medo disso, entende? Mas eu acho que todo mundo tem direito de tentar, todo mundo tem direito de ser feliz. cara, em primeiro lugar, eu queria que ficar bem claro para todo mundo. O Canadá é tudo muito mais além do que eu imaginava em termos positivos. Entendeu? Segurança. Mesmo você não tendo curtido a estrutura, as coisas, você pode ver tudo e confirmar. Certeza. Confirmar. Tá muito além do que eu imaginava, o Canadá. E, cara, e vendo a perspectiva do Brasil, a gente tem noção que a tendência é cada vez mais piorar em termos de segurança, saneamento básico, educação, estabilidade política e financeira. E isso me mata. Sabe o que é que mais me matava na volta também? É que quando a minha filha, até hoje, obviamente, ela fala algumas coisas de 1 a 10, fala uma parte do alfabeto em inglês. Toda vez que ela falava inglês comigo, cara, os olhos lacrimejavam, porque ele me doía. Eu dizia, como assim? Como assim a minha princesa não está lá para desfrutar e ela já estava desse começando Canadá? a aprender. Diegão, você comentou que um milagre aconteceu, né, cara? Que fez você entender o porquê você, depois de planejar 8 anos de vir para o Canadá, acabou voltando em 2 meses. Conta pra gente, conta pra turma, você já me deu um briefing, mas conta pra gente que é isso aí, para ver se... Então, quando eu voltei aí com a mente toda zoada, a minha cabeça estava aquela montanha russa, eu decidi buscar refúgio aonde nós sempre deveríamos buscar, que foi a Deus. Eu nunca fui uma pessoa, tipo, seguir uma religião propriamente dita, mas eu sempre acreditei e acredito e tenho fé, que tudo é com o consentimento de Deus. E aí, cara, quando eu voltei, eu comecei a ler a Bíblia, que um amigo meu me deu antes da minha partida, e eu pedi a Deus, eu queria que Deus me mostrasse qual era o propósito, porque só Ele é que conseguia me dizer, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a tentar já me relocar, colocar bastante currículo. Tinha feito uma entrevista, mas não deu certo. E nessas idas e vindas, eu fiz uma aplicação para uma empresa de construção civil, uma empresa americana. Ela está no mercado americano já há 150 anos, a empresa. E na minha área, quer dizer, inicialmente eu não tinha aplicado para a minha área, logística, né? Eu tinha aplicado para a supervisão ou coordenação na parte administrativa. E aí quando a pessoa viu lá meu background, né, experiência, tanto profissional e também a minha formação, ela começou a me trilhar, me questionar em relação à logística. E aí os processos normais de entrevista, de pergunta, questionamento, foram avançando. E quando apareceu essa oportunidade, eu tinha falado para minha esposa, essa oportunidade ela vai acontecer.
E foi avançando, avançando. E eu continuei buscando muito a Deus e pedi a Deus que ele me mostrasse qual é o propósito, o que é que estava acontecendo. E graças a Deus, para minha grata surpresa, Deus me honrou. E eu acabei recentemente, especificamente dia 20 agora de abril, eu acabei sendo contratado pela empresa americana como supervisor de logística, que foi o meu último cargo que eu ocupava antes de sair. E o que vem na minha mente, isso, não tem a passagem de Moisés, que Deus fala para ele que ele vai ver a terra prometida, mas ele não vai para ela. Uhum. Para mim é a única definição que é para mim. Arrepiei aqui. Não, tem que arrepiar mesmo, tem que arrepiar, porque, cara, Deus, ele, inclusive quando as coisas foram avançando, eu oro a Deus e disse, Deus, se isso aí não for verdade, se isso aí não for o que eu estou pensando, me dá um sinal. Uhum. Aí, quando eu peço o sinal, eu recebo uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que eu não fazia muito tempo que tinha conversado com ela, não estava sabendo de nada do que estava acontecendo. E a mensagem dizia para eu ter calma, ter tranquilidade, que Deus está agindo e está no controle e está tudo certo. Meu amigo. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. Você voltou em coisa de 2 meses, um negócio que não apareceu a vida inteira, não sei se você tinha procurado, é claro. De repente, você aplicou em vagas para os Estados Unidos e aí surgiu uma job offer nos Estados Unidos, coisa boa, você ir para lá e ser... Aí é milagre demais, né, bicho? Aí é milagre demais, né? Hum, E, e aí você está indo para lá agora, para os Estados Unidos. Então, de repente era Canadá, agora Estados Unidos. Conta isso aí. então, desde o começo, o meu planejamento nunca foi Estados Unidos, em função da facilidade, eu não digo facilidade, em função de não ter tanta burocracia, de ser um país mais aberto, o Canadá, em termos Tá, de imigração. claro. Porque o meu Uhum, planejamento sempre foi para ficar, fazer algo consistente. E aí, uhum. de maneira contraditória, aquilo que eu, entre aspas, rejeitei inicialmente, acabou sendo assim, a galinha dos ovos de ouro, a pata do algodão, Uhum. como você queira chamar. Então, eu estou indo para ficar num hotel, eles vão custear aí a minha estadia durante um ano. Estou indo Meu para amigo. Washington, lá, Estado de e Washington ou cidade de Washington, D.C.? pelo que eu entendi, é o estado de Washington. Uhum. Qual que é o... Qual que é o... Uhum. O nome da cidade, se eu não me engano, é Arlington. Tá. Não, porque se fosse Washington, D.C., eles falariam Washington, D.C., isso é no estado de Washington. Pronto. Pronto, então eu estou indo para lá, a previsão que eles querem que eu esteja lá dia 10 de junho agora. Uhum. Como eu falei, é algo na minha área, uma proposta Boa? totalmente excelente. Excelente. Meu Deus. É algo que vai me credenciar para o Green Card de maneira Uhum. tranquila, entendeu? Então Meu Deus. Deus é Deus, é Deus. Independentemente de Você vai levar a sua que família? então, a ideia é como eu inicialmente vou estar morando lá nesse hotel, eles vão custear um ano dessa moradia. A minha ideia é tentar arrumar um apartamento num lugar que se assemelhe um pouco ao que a gente tem aqui, que nós somos do Nordeste. Talvez a Uhum. Flórida seja uma pegada legal para a gente. E eu já ouvi dizer que tem voos bem, tipo, direto de São Paulo para a Flórida, não sei se é verdade. Mas, Uhum. enfim, Tem, claro. a minha ideia é que a minha família vá um pouco depois que eu me estabelecer, ver essa questão de Uhum. moradia. Mas é justamente para evitar dar o bug, né, como aconteceu aí no plano do Canadá. Na realidade, eu costumo dizer, principalmente agora, que não deu nada de errado. É o trabalho de Deus. Às vezes, Uhum. muitas vezes a gente planeja, faz coisas, mas Deus fala, não, você vai ser do Cara, jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser, e como eu quiser, e quando eu quiser. inacreditável. E, Inacreditável essa proposta. É. É coisa de cinema, cara, é coisa de cinema. Quando você me contou isso, eu falei, não dá para acreditar num negócio desse. E aí o Diego me contou, eu comecei a ficar incomodado, né? Eu falei, Diego, pelo amor de Deus, isso daí não é trote. Isso daí não é trote, porque fazia tempo, ele tinha sumido, ele me chamou,
nunca mais tinha falado comigo, eu preciso falar contigo urgente. Daí ele contou a história assim por cima, daí eu falei, não, cara, enquanto você não ligar lá e falar, confirmar, porque ele tinha tudo por e-mail, eu falei, não, isso daí só pode ser golpe, né? Mas hoje a gente já sabe, já tá rolando já o processo já com Hoje o eu advogado de tenho. imigração, já tá tudo certo. É, Então, hoje a gente está fazendo o procedimento com o advogado de imigração. já tá tudo Eu tenho certo. todo o contrato na minha mão, tudo ok. Uhum. Eu já estou fazendo a aplicação do visto, logo, logo, se Deus quiser, eu estou de volta aí. Quer dizer, eu Cara, estou indo para os Estados Unidos, é sensacional. 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 A gente se encontra lá nos Estados Unidos. Você vem visitar a gente aqui. Ah, com certeza, vai ser. Vou visitar com vocês com o maior prazer e também espero a visita Uhum. de vocês em breve, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Cara, é isso. O que você está falando aí comprova de que, por forças só nossas, é muito complicado o Plano Canadá, né? Precisa um monte de coisa acontecer, um monte de fatores, né? É um que precisa ter o dinheiro, o outro precisa ter uma família apoiando. Tem gente que tem o dinheiro, não tem a esposa apoiando. Tem gente que tem a esposa e não tem o inglês, sabe? É um conjunto de coisas que precisa acontecer para dar, e assim, e aí é Deus que vai abrir e vai fechar a porta. Cara, sensacional, parabéns, estou torcendo pelo seu sucesso, assim, eu acho que igual a sua história eu nunca ouvi falar, assim, a primeira eu já vi gente voltar rápido, com 2 meses, inclusive, tem um casal muito querido, talvez esteja me assistindo aqui, ela participa da live. Ela voltou com 2 meses, ficou 2 anos no Brasil e está de volta agora. Chegou para estudar de Ah, novo, cara, e venceu. Cara, sensacional. sensacional, sensacional. Sensacional. Já fica o convite, não vou falar o nome, mas fica o convite. Gostaria muito de gravar com vocês, para vocês contarem um pouquinho dessa história aí. Mas essa sua história de eu voltar e de repente essa proposta está em um outro lugar, isso para mim é um milagre, não tem por onde. Cara, perguntas finais aqui. Qual que é a sua recomendação para quem está no Plano Canadá? A minha grande dica que eu dou para quem está no Plano Canadá é que, de hipótese alguma, subestime o fator emocional, inteligência emocional, a questão da adaptação, não só de adultos, mas também de criança, porque nós, como pais responsáveis que somos, nós queremos proporcionar algo de melhor para nossos filhos e filhas. Porém, se isso for um preço muito alto para que isso aconteça, com certeza isso vai ter um peso muito grande. Então, a minha dica que fica para todo mundo é não subestime a parte de adaptação, a parte psicológica do Plano Canadá. E adaptação também, e principalmente dos pequenos, entendeu? Fiquem atentos, porque no meu caso especificamente, a minha filha ela era muito apegada aos primos, aos familiares, e aí quando ela se viu sem isso, foi muito difícil para ela e, consequentemente, aconteceu o que a gente já contou, né? Eu ter voltado para Uhum. o Brasil. Boa, 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 boa. Cara, 8 anos planejando. É necessário muita força de vontade. Mesmo assim, valeu a pena? Com certeza, valeu muito a pena. O Canadá é tudo de bom e muito mais do que eu imaginava. Daí o motivo que eu fiquei meio que depressivo quando eu tive que voltar. Uhum, uhum. Faria tudo de Entendi. novo, faria tudo de novo. Caraca, caramba. Se você pudesse voltar ao passado para dar uma dica para você mesmo, antes de ter vindo para o Canadá, qual que seria essa dica? Uma dica para você mesmo. O que você ia falar assim, lá para o Diego, lá atrás, antes de ter vindo? Eu diria para o Diego lá atrás que ele deveria ter feito uma viagem exploratória no Canadá com a família antes de trazer toda a família. Porque eu conheci o Canadá sozinho, mas a minha família não veio comigo. Então, eu acredito que essa viagem exploratória para ver. A gente sabe que o Canadá em si é um país frio, mas aí existem algumas situações, algumas regiões, alguns locais que poderiam, talvez, ter sido diferente como foi. E também a questão da integração social. Eu também deveria ter sido
mais explorado, porque não houve só um isolamento físico, houve também um isolamento social, entendeu? Ou talvez também ter vindo no outro season, né? Em outra estação do ano estação. que não o inverno, como foi, porque nós somos nordestinos, nós saímos de 35 graus positivos e fomos para menos 25, menos 20, então é um choque grande. Sensacional. Sensacional. Belas dicas, belas palavras. Cara, sua história me impressiona, surpreende. Fico feliz demais com esse fim aí, com esse milagre que aconteceu. Fiquei, assim, você estava me contando, eu fiquei muito chateado com isso, com a volta. Fico chateado das pessoas voltarem, cara, é natural. Mas quando você me contou esse milagre, eu falei, é isso, tá aí a resposta. Obrigado por ter contado aqui a sua história aqui com tanta verdade, sinceridade, humildade, né? Eu acho que o bonito do ser humano é quando a gente tem a capacidade de assumir onde que tá, onde que a gente poderia ter melhorado, o que que a gente fez, cara. Pô, sensacional, tenho certeza que isso vai ser muito importante aí para quem estiver escutando. Muito obrigado pelo seu tempo. Se você quiser dar um tchau aí para a galera, e aí eu vou encerrar o vídeo. Cara, eu queria agradecer aí a Joel por ter me dado essa oportunidade e eu tenho certeza que esse vídeo ele vai ajudar bastante gente para que não cometa o que eu cometi, para que não passe pelo que eu passei. E, cara, sou fãzaço de vocês são um perfil sensacional. Você sabe o quanto eu admiro e sigo e vou continuar seguindo vocês. E vocês têm mudado a vida de muita gente, pode ter certeza disso. E também mudou a minha vida, a vida da minha família. E em breve, com certeza, a gente vai se ver em Calgary, nos Estados Unidos. Não interessa, mas a gente vai se ver com certeza, irmão. Sensacional, Beleza? muito obrigado, cara. Obrigado pelo carinho e pela amizade. Gente, se inscreva se você não é inscrito, chegou até o final, dá essa moral para mim. Vai lá, se inscreve aqui no canal. A gente já é quase 20 mil pessoas. Espero que quando você esteja assistindo esse vídeo, a gente já seja 100 mil, quem sabe, né? Dá o seu like, deixa uma mensagem. Sua mensagem é extremamente importante para a gente, extremamente importante. Então, você deixa uma mensagem de incentivo aqui para o Diego, que isso vai super nos ajudar, nem que seja uma mensagenzinha curtinha. Muito obrigado, pessoal. Até mais.